Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha aí, hein? Reunião no dia de ontem pega fogo entre diretoria do Flamengo, departamento de futebol, presidente Rodolfo Landim e técnico Tite. E ficou definido o seguinte: foi batido o martelo. Flamengo vai investir pesado na janela de transferência, recalculando rotas e entregando para o treinador jogadores que ele pediu, que segundo ele o insucesso se deve à falta de jogadores pedidos por ele para determinadas posições e que não foram entregues pela diretoria. Reunião definiu também orçamento extra para contratações. Nomes como Di Maria, Claudinho, Michael, Wendel, Oscar interessam ao Flamengo, além de possíveis saídas de jogadores importantes e até tido como intocáveis no elenco do Flamengo até então. Gente, é um vídeo com um monte de informações coletadas sobre situações de bastidores do Flamengo e que iremos trazer para vocês agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu vou pedir para que todos metam o dedo no like agora, nesse momento. Sobe o like com vontade para que possa dar o engajamento necessário a este vídeo. Mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Faça isso enquanto a gente roda a vinheta, porque depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Os bastidores do Flamengo estão quentíssimos, mais quente do que o calor do Rio de Janeiro que faz essa semana. O bicho tá pegando. De um lado, ao que parece, BAP, um nome importante na política do clube, articula a sua candidatura para a presidência do Flamengo e tudo leva a crer que negocia com Jorge Jesus para poder ser o seu treinador, como bandeira de campanha, já que esse vídeo foi divulgado ontem e a gente falou sobre isso diversas vezes na live, na live de ontem, um almoço entre o seu sobrinho, o Skinner, Gabriel Skinner, Mário Monteiro, ex-preparador do clube, e Jorge Jesus. Parece que o BAP vem com tudo para querer ser o presidente do Flamengo e, claro, ele vai aonde a torcida, no cara que a torcida quer. Por outro lado, a diretoria contra-ataca. Promove uma reunião na Gávea, a portas fechadas, com treinador Tite, Marcos Braz, Bruno Spindel e o próprio presidente do clube, o próprio Rodolfo Landim. Reunião de cobranças, de recalcular rota, replanejamento, tentar entender o que está dando errado e acertar. Não é pensamento da diretoria, principalmente do presidente do clube, a mudança de treinador nesse momento. Há o entendimento de que, se ele fosse contratar um treinador nesse momento, para contratar um outro treinador, ficaria impossível, porque seria um contrato de apenas 6 meses, já que temos eleições presidenciais no final do ano. E, se não for um treinador de consenso entre diretoria atual e candidatos à oposição, como, por exemplo, Jorge Jesus, não teria outro para fazer um contrato mais longo. E os treinadores não aceitariam. Fato é de que ou é o Tite ou é o Jorge Jesus. E como o presidente Rodolfo Landim, ele não tem a intenção de recontratar o Jorge Jesus, pelo menos nesse momento,
Futebol, tudo muda, meu amigo. O Flamengo perde para o Corinthians, por exemplo, fica insustentável a situação do Tite, ele tem que demitir imediatamente. E nenhum outro treinador assumiria o Flamengo por 6 meses, somente o Jorge Jesus, porque aí ele, obviamente, ficaria independente de qual diretoria fosse assumir a partir do próximo ano. Então, o presidente, nessa reunião de cobrança e tentar entender o que está acontecendo, qual o cenário atual do Flamengo, o técnico Tite também botou as cartas na mesa e disse: eu coloco o Bruno Henrique no lado direito porque desde novembro do ano passado, final de outubro, quando cheguei, detectei um problema no lado direito da equipe rubro-negra, pedi a contratação de alguns jogadores, muitos deles, inclusive, citados por nós com exclusividade, como é o caso do Felipe Anderson, em que o Flamengo procurou, o Tite pediu, o jogador poderia ter vindo de graça para o Flamengo, agora no meio do ano, e acabou acertando com o Palmeiras. O Flamengo tentou. O Luiz Henrique, que foi para o Botafogo, acabou fazendo um gol no Flamengo. Enfim, Tite também se posicionou, não botou galho dentro, não foi como outros treinadores que baixaram a guarda para a diretoria e se posicionou, claramente, segundo a gente apurou. E colocou que, dentro do seu esquema, ele precisa de algumas peças. Principalmente mais um meia armador, porque quando o Arrascaeta não joga, você não tem esse jogador. Você não tem um meia, um volante que dê intensidade, o box to box. Importante no esquema tático dele. Você não tem principalmente o ponta direita. Você não tem laterais direitos. Então o elenco do Flamengo, ele tem bons nomes, ele é bom em muitas posições, mas em outras ele não tem nem o titular. Isso é um fato. Você não sabe quem é o atacante ou o meia pelo lado direito do Flamengo, porque não tem. Ora joga o Luiz Araújo, ora ele improvisa o Bruno Henrique, ora, enfim, ele não tem esse jogador. Ele não confia em nenhum deles. O Arrascaeta vive machucado. O Arrascaeta há 2 anos não consegue ter sequência, então você precisa ter um jogador que jogue no lugar do Arrascaeta. Então o Flamengo precisa contratar esse jogador. Então, a reunião ficou definido o seguinte: o Tite permanece, a princípio, no cargo de técnico do Flamengo, mas o Flamengo vai investir pesado em contratações para entregar ao treinador as peças que ele pede. Nomes foram entregues na mesa. Alguns nomes, inclusive, de jogadores que não são conhecidos do público. Scout do Tite, que era técnico da seleção brasileira, apresentou à diretoria novos nomes para o Flamengo se reforçar na janela do meio do ano. E nomes serão tentados. E outros nomes, jamais conhecidos, serão buscados para o Flamengo contratar. Um orçamento extra foi liberado para contratação de jogadores pelo presidente Rodolfo Landim. E o Flamengo vai buscar contratações de peso. Nomes como Michael, Claudinho, Wendel, Di Maria, são todos jogadores que interessam de fato ao Flamengo. Ah, Fábio, o Flamengo, você está dizendo que o Flamengo vai contratar todos esses jogadores? Não estou falando nada disso. E até acredito que não vá contratar todos esses jogadores. Mas são jogadores que interessam. São jogadores que são... Alguns deles o Flamengo já negocia, inclusive, há algum tempo. E outros o Flamengo vai intensificar os contatos para poder buscar a contratação. E nós vamos mostrar a situação de cada um deles para vocês nesse momento. Ángel Di Maria, jogador pertence ao Benfica, terá o seu contrato se encerrando agora, né? Vamos mostrar aqui no Transfer Market. Jogador avaliado em 4 milhões de euros, mas isso não é problema, porque ele terá o passe livre, o contrato dele termina agora, tem 36 anos, é um jogador que atua numa posição carente, que o Tite precisa, que é a ponta direita, que é um atacante pelo lado direito. Foi o 0-2 do Tite. O Tite, no primeiro momento, pediu a contratação do Felipe Anderson e
O Felipe Anderson disse que só sairia no meio do ano e o segundo nome que ele pediu foi justamente o Di Maria, isso em novembro do ano passado. Di Maria também não poderia sair naquele momento, mas no meio do ano terá aí o passe livre e tudo indica que não permanecerá em Portugal. Poderá ser reforço do Flamengo, jogador que atua no setor direito, atacante pelo lado direito. Ah, tem 36 anos, tudo bem, mas é um jogador que, reparem, tem 36 anos, né? Não é isso? Mas vamos olhar a produtividade do jogador. O Arrascaeta tem 28 e não joga. Só vive no estaleiro, só vive machucado. O Di Maria tem 36, mas dos 32 jogos possíveis, como vocês estão vendo na tela, na temporada ele jogou 27, cara. Então tem jogadores que têm uma idade avançada, mas tem um biotipo muito favorável, que consegue performar ainda apesar da idade. Olha só, dos 32 jogos ele jogou 27. E detalhe, quase um duplo-duplo, como diz no basquete. Ele fez 8 gols e deu 11 assistências. É um dos melhores jogadores do campeonato. Do campeonato português nesse momento. Outro jogador que interessa ao Flamengo, Michael. Aí muitos vão dizer, é impossível, ele tá no Al Hilal, tem mais um ano de contrato. Não é uma contratação fácil, mas o Michael pediu para sair. O Michael pede para ser negociado, não quer permanecer jogando na Arábia. Ele tem mais um ano de contrato, o contrato dele vai até junho de 2025 e o Al Hilal não se opõe a negociá-lo. A informação é que o Al Hilal não se opõe, desde que o Flamengo ou o Grêmio, porque são os dois clubes interessados no Michael, pague pelo menos o que o Al Hilal pagou na ocasião para contratar o jogador. Michael, impressionante os números do Michael, porque dos 30 jogos da temporada ele jogou todos, ele foi titular em todos. Detalhe, Michael, que aparece aqui como ponta esquerda, nessa temporada ele jogou praticamente todos os jogos de ponta direita. Se readaptou a essa função. Aliás, se adaptou a essa função. Ele tem 4 gols e 7 assistências. Está fazendo uma temporada brilhante no Al Hilal. O valor que o Al Hilal pagou para poder contratar o Michael foi o valor de 8 milhões de euros. Na verdade, um pouco menos do que isso, 7,8 milhões de euros. E seria mais ou menos o valor que o clube gostaria para poder negociar. Outro jogador que interessa ao Flamengo, o jogador Oscar, terá o seu contrato terminando agora com o Xangai, né, o clube chinês, em novembro, já pode assinar um pré-contrato a partir desse mês de maio e tudo leva a crer que será uma contratação do Flamengo. Agora, a gente não sabe se o Flamengo conseguirá a liberação antes do jogador para ele poder atuar já a partir do meio do ano ou se será uma contratação somente para 2025. Agora, tudo leva a crer que o Oscar será contratado e será reforço do Flamengo para o meio-campo. E aí vamos para os dois mais complicados. Mas são dois jogadores importantíssimos, cara. Olha, daria uma dinâmica totalmente diferente à equipe rubro-negra. Jogadores jovens, jogadores de muita força física, de velocidade, de entrega tática, de qualidade. Um deles é o Claudinho. Gente, Claudinho tá jogando muito no Zenit esse ano. Claudinho, ele tem sido destaque do Zenit. Ano passado foi o Wendel, esse ano é o Claudinho. Titular absoluto da equipe. 27 jogos possíveis, ele jogou todos. Tem 4 gols e 7 assistências. O valor de mercado do Claudinho é de 18 milhões de euros. Comenta-se que o Zenit, para poder negociar o jogador, o Zenit que pagou 12 milhões de euros, gostaria de 20 milhões de euros. Um detalhe que o Claudinho antes negociava com o Palmeiras. Nós tínhamos todas as informações de que o Palmeiras estava muito à frente do Flamengo para contratar o Claudinho. Com a chegada do Felipe Anderson, embora não sejam jogadores da mesma posição, mas não sei se o Palmeiras teria esse fôlego todo financeiro para poder contratar também o Claudinho, já que é um jogador caro. Enfim,
é um jogador que interessa ao Flamengo, embora eu ache a contratação mais difícil de todas essa do Claudinho. E o outro, o Wendel, esse o Flamengo já namora há muito tempo. O Flamengo tem muito interesse no Wendel. O Wendel é também um dos destaques da equipe do Zenit. Dos 27 jogos possíveis, ele jogou 24 jogos, praticamente todos também. Os números são muito parecidos com o do Claudinho, né? Só que o Claudinho jogou todos, os 27. O Wendel, por ter uma função um pouco mais de marcação, toma mais cartão amarelo. Tomou 4 cartões amarelos e foi suspenso uma única vez por conta disso. Ele tem 4 gols e 7 assistências, os números parecidos, para você ver, né, cara? Um jogador que joga numa função mais de marcação, ele tem os números praticamente iguais ao do Claudinho, né? O Wendel tem um valor de mercado de 22 milhões de euros. O contrato dele vai até junho de 2027. No entanto, existe um acordo entre o Wendel e seu empresário com o clube russo. Caso haja uma proposta na casa dos 16 milhões de euros, o jogador seria negociado. Agora, 16 milhões de euros é uma grana, né? Não é um jogador barato, mas as informações dão conta de que o Flamengo negocia, sim, a contratação desses jogadores. São jogadores que interessam ao Flamengo e o Flamengo vai tentar a contratação, vai abrir os cofres no meio do ano para entregar jogadores novos ao Tite. E podemos ter saídas também. Jogadores que eram tidos como intocáveis, como a Arrascaeta, o Flamengo já não mais se opõe a negociar caso haja uma proposta boa para o clube, uma proposta vantajosa. Gabigol é um jogador que poderá deixar o Flamengo no meio do ano. O Sevilha aponta como um dos possíveis interessados na contratação do Gabigol e o Flamengo não se opõe nem um pouco em poder vender o jogador na janela do meio do ano. Pedro é um outro jogador que, embora a diretoria não vá admitir, mas é um jogador negociável hoje no Flamengo. O Flamengo pensa em, chegando-se uma proposta da Premier League, como dizem que vai aparecer, uma proposta altíssima pelo Pedro. O Flamengo não se opõe, caso seja realmente uma oferta e uma proposta boa e favorável para o clube, de vender o Pedro e buscar um atacante para repor. E outro jogador, que é até surpreendente, que o Flamengo também não se opõe em negociar, é o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que também poderá ser negociado, além de outros que já são comentados há algum tempo, como, por exemplo, o Wesley, o Vitor Hugo, o Lohan, todos esses devem ser negociados mesmo no meio do ano. Então podemos ter uma reestruturação do elenco do Flamengo em meio de temporada, e isso acontecendo já agora. Dinheiro tem para contratar, e nessa reunião ficou decidido dessa maneira. Batido o martelo, o Flamengo vem pesado na janela de transferência. Por enquanto, o Tite permanece e orçamento extra garantido para a contratação de jogadores. Enfim, vamos ver como ficará a situação do Flamengo nas próximas rodadas. Vencer, vencer e vencer. O lema, né? O hit do hino, cantado em verso e prosa, nunca foi tão necessário para a calmaria tomar conta do clube rubro-negro. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.